gente, tudo bom? Vídeo número 10 do Diário de Leitura do Conde de Monte Cristo. Hoje vamos falar dos capítulos de 42 a 45. Então, recapitulando, vimos como no último vídeo o Conde chegou a Paris, foi almoçar com o Albert, né? Conheceu os amiguinhos do Albert e tal, reencontrou o Fernand e a Mercedes. Com o Fernand foi super educado, teve uma conversa rápida, polida e tal. Com a Mercedes rolou uma emoçãozinha assim da parte dos dois, né? Nós vimos também que o Albert tem uma relação próxima com a mãe, isso é importante. E também descobrimos algumas coisas sobre os Danglars. Primeiro, que o Albert tá noivo, nas palavras dele, só um projeto ainda, né? Da Eugénie, que é a filha do Danglars. E também vimos um pouquinho, assim, comentários sobre como o Danglars ganha dinheiro investindo na bolsa, ou enfim, fazendo uns investimentos que nós veremos que são de risco, mas basicamente jogando com o próprio dinheiro. E hoje, como eu prometi muito, a estrela do nosso vídeo é o Bertuccio, que é o empregado do Conde. Então nós continuamos imediatamente de onde paramos. O Conde sai da casa do Albert e vai para sua própria casa, na Champs-Élysées, que é uma casa que ele não conhece ainda, porque ele chegou a Paris e foi direto para a casa do Albert. Então ele chega em casa e ele até fala pro Albert, né, e pros amigos: "Ah, eu deixei pro Ali e pro Bertuccio tomarem conta porque eles conhecem meu gosto. Então o Ali decora a casa, o Bertuccio cuida de tudo, arrumação, carruagens, ingressos pra ópera, eles sabem o que eu quero." Tudo bem, o Conde chega em casa, lá estão, né, Ali e Bertuccio, e está também na casa um notário. Notário, eu não sei se é uma palavra normal pra todo mundo, mas pra mim não é muito. É uma espécie de tabelião. É uma pessoa que eles chamam nesse livro sempre que precisa assinar um documento. Então tem um testamento, tem um contrato de casamento, vamos ver muitos. E, enfim, eles chamam esse notário. Nesse caso, o notário foi chamado porque o Conde comprou uma casa de campo e ele tá lá, né, pro Conde assinar os documentos e tal. Daí o Conde, já vou falar isso aqui logo, porque vai ser assim em toda essa sequência de capítulos, tá? Ele já ativa o modo sonso nesse momento e vamos até o fim no modo Conde sonso, ok? E aí ele fala pro notário, pergunta assim, assinando lá, né? "Ah, onde é essa casa mesmo? Eu vi um anúncio no jornal e comprei, assim, o que chamou minha atenção foi a palavra casa de campo, e aí eu comprei, não sei nem onde é." O que chamou a atenção dele não foi casa de campo, mas disso a gente fala daqui a pouquinho. E aí o notário se espanta, né? Nossa, que excêntrico, né? Assim, uma pessoa comprar uma casa e nem saber onde é. Aí ele responde: "Ah, é num lugarzinho que, na verdade, não é nem campo, né? Que fica logo aqui na saída de Paris, um lugar chamado Auteuil." E quando o notário fala esse nome, o Bertuccio já começa a trocar o peso do corpo, assim, se mexer, ficar um pouquinho desconfortável. Mas tá bom, Conde assina o contrato, o notário vai embora e ele fala: "Eu quero conhecer essa casa hoje mesmo. Eu quero ir lá nessa casa de campo em Auteuil." Gente, vou chamar de casa de campo porque é muito difícil falar esse nome, tá? Ok? E aí o Conde fala, né: "Bertuccio, vem comigo. Vamos lá." E o Bertuccio: "Eu? Por quê? Por que eu? O que eu tenho que fazer nessa casa?" E aí o Conde: "Ué, você é meu intendente? Você vai cuidar dessa casa também? Você precisa ir lá conhecer, você precisa, né, tá a par e tal dessa casa." E o Bertuccio, muito assim, a contragosto, quase arrastado, vai com o Conde. Entram na carruagem e vão até a casa de campo. Chegando lá, tem uma espécie de caseiro lá nesse lugar, né, que tá lá esperando o novo dono pra dar as chaves. E aí nós vamos entender o que na verdade chamou a atenção do Conde nessa casa. Essa casa que ele acabou de comprar pertencia a um certo Marquês de Saint-Méran, que o caseiro diz que não vê há 5 anos mais ou menos, porque ele tinha uma filha que faleceu há 21 anos, então ele ficou muito triste, não sei o que, enfim, nunca mais usou a casa, né? E talvez vocês não se lembrem, mas nós já conhecemos o Marquês de Saint-Méran, a Marquesa de Saint-Méran e essa filha que faleceu há 21 anos. Vamos voltar lá pro começo da história. Edmond foi preso no seu almoço de noivado com Mercedes, certo? Quem foi chamado pra, né, julgar, enfim, a prisão dele foi o nosso menino Villefort, que estava também no seu almoço de noivado, com ninguém menos do que René de Saint-Méran, a filha que faleceu há 21 anos agora, né, do Marquês e da Marquesa de Saint-Méran. Então não é difícil, né, da gente entender por que essa casa interessa muito ao Conde, porque ela tá diretamente ligada ao Villefort.
Muito bem, o Conde e o Bertuccio percorrem a casa, né, e tal. O Bertuccio assim, ele tá tenso, né, falta pouco pra ele explodir. Aí eles chegam num quarto lá que tem uma espécie de escada secreta, assim, o Conde, que interessante, onde será que vai dar? E aí o Bertuccio, no jardim. Aí o Conde, como é que você sabe disso? Aí ele, não, é óbvio, né, é o mais lógico, assim, nesse tipo de casa, não sei o quê. Aí o Conde, tá bom, então vamos ver. Os dois descem a escada e vão dar num jardim. Quando eles chegam no jardim, o Bertuccio ele não aguenta mais, aí nesse momento ele explode, ele fala, não consigo mais, esta é a casa de um assassinato. E aí o Conde, no auge, né, da sua sonsice, não sei, sendo sonso, ele diz, que isso, Bertuccio? Mas o que você está me falando? Eu sabia que você tinha problemas com polícia e não sei o que, mas quando o abade italiano, abade Busoni, me recomendou você, ele ouviu sua confissão e me recomendou você, ele não me disse nada disso, eu vou escrever pra ele falando de você. E aí o Bertuccio diz assim, não, mas calma, Conde, calma, não é um crime, é uma simples vingança. Um assassinato que não é um crime é uma vingança. Veja. E aí o Conde, né, mas o que você teria contra o Marquês de Saint-Méran, uma pessoa tão nobre, né, uma pessoa aparentemente tão nobre, eles não se conhecem, né? E aí o Bertuccio responde, não é contra ele. Não é contra ele, o meu negócio é contra o Villefort. E aí o Bertuccio diz, eu vou te contar, Conde, né, tudo que aconteceu, porque o abade só sabia uma parte da história. E aí ele ainda completa, né, diz que não é coincidência, não pode ser coincidência ele tá naquela casa de novo, só pode ser a providência divina. O que tá em total acordo, né, com as ideias do Conde, porque ele se acha um salvador, um enviado de Deus. Então, essa ideia da providência, ela tá marcada aqui em todos os momentos daqui pra frente até o final. Então vamos à história de Bertuccio. Menino Bertuccio nasceu na Córcega, né, como eu já falei lá no outro vídeo, e ele ficou órfão muito cedo, então ele foi praticamente criado por um irmão mais velho. E esse irmão mais velho em algum momento se casou, então a família do Bertuccio por muito tempo, né, toda a sua vida praticamente consistiu desse irmão e da cunhada. E Bertuccio sempre viveu sua vida tranquila de contrabandista, né, assim, um pouco no crime, talvez, mas sempre achou a segurança e conseguiu retornar ao lar. Seu irmão, por outro lado, era um soldado de Napoleão. Em 1815, vocês vão lembrar o ano em que começou a nossa história e um ano também importante para Napoleão, né? Esse irmão escreve pro Bertuccio, que tá lá na Córcega, pedindo dinheiro, pedindo para eles se encontrarem, para ele dar algum dinheiro. E eles marcam de se encontrar em um albergue que eles contrabandeavam, né? Tem uma espécie de... tem um dono de vários albergues aqui, tá? Nessa parte da história. E ele tem essa espécie de rede de albergues, né? Que ele deixa os contrabandistas, enfim, se esconderem ou fazerem suas negociações por um preço claro. E essa época, em 1815, em que o irmão escreve para o Bertuccio, já é após o governo dos 100 dias, né? Em que o Napoleão foi exilado de vez. E, ou seja, né, foi uma época de muitos massacres contra bonapartistas, então o irmão dele estava correndo perigo de morrer. Bom, o Bertuccio vai, né, claro, ao encontro do irmão, só que ele chega tarde demais. Isso é em Marselha, tá? Eu esqueci de falar que é em Marselha. Ele chega tarde demais e o irmão dele foi assassinado. E aí o que ele faz? Ele vai até o procurador do rei pedir justiça. Procurador do rei, nosso menino Villefort. Então ele chega e fala, meu irmão foi assassinado, eu quero justiça, alguém precisa pagar por isso. O Villefort basicamente olha pra cara dele e fala, e daí? Lamento, quer que eu faça o quê? Seu irmão era bonapartista, meu filho, o governo não deve nada pra ele. E aí o Bertuccio olha no fundo dos olhos do Villefort e fala, alguém vai pagar por isso, se você não vai achar o responsável, vai ser você. Então você fica atento que eu vou te encontrar, nem que seja amanhã, nem que seja daqui uma semana, um ano, 20 anos, eu vou me vingar de você. E aí ele vai embora, né, foge, se esconde e tal, e o Villefort, nas palavras do Bertuccio, né, o Villefort fica com medo, provavelmente não só do Bertuccio, né, porque como procurador do rei, ele com certeza fez muitos inimigos ao longo da trajetória dele. E aí o Villefort muda de Marselha para Versalhes, ou seja, ele se muda para Paris, né. Muito bem. Ele se muda para Paris, o Bertuccio vai atrás, persegue ele, né, segue ele para todos os lugares e ele fala pro Conde, né, eu tive muitas oportunidades de matar ele, mas a questão era conseguir realizar minha vingança sem ser descoberto e sem ser preso. O
Porque, claro, uma boa vingança, né, é a que não tem consequências ruins pra quem tá se vingando. E além do mais, o Bertucci, o irmão dele, morreu, mas ele ainda tem a cunhada pra sustentar. E aí o Bertucci acaba descobrindo que o Villefort ia muito em segredo a uma certa casa de campo em Auteuil. Eu disse que não ia falar mais esse nome horroroso, mas tá bom. Enfim, o Bertucci acaba se instalando lá perto dessa casa, né, e começa a vigiar essa vida meio oculta do Villefort. Um belo dia, ele vê uma mulher grávida chegar. Uma mulher grávida e loira chegar. Aí nesse momento o Conde interrompe a narrativa e pergunta assim, como que não quer nada, né? Você sabe quem era essa mulher? Você sabe o nome, assim? Só curiosidade, só pura curiosidade. O Bertucci diz que não, ele não sabe quem é. Tudo bem, a mulher chega, depois o Villefort chega, eles se abraçam, aquela coisa toda, dá pra entender o que tá acontecendo aqui, né? Alguns dias depois, a mesma cena, só que a mulher sobe pro quarto, o quarto que tem a escada que dá pro jardim, sabe? Então, a mulher vai lá pra aquele quarto, depois chega uma outra pessoa e o Villefort, né, não sei o que, aí o Bertucci lá do jardim, tá lá escondido no jardim, ele fala, é hoje que eu vou realizar essa vingança, é hoje que eu vou acabar com a vida desse homem. Aí, ele começa a ouvir uns gritos, uns gemidos lá, né, da mulher lá em cima. Depois disso, o Villefort desce pro jardim, cava um buraco e coloca uma caixa. E ele tá tão concentrado nessa tarefa que ele não percebe o Bertucci. O Bertucci sai do seu esconderijo, dá uma facada no Villefort, deixa ele lá, né, agonizando, pega a caixa e vai embora. Só que Bertucci descobre, né, depois que ele sai, ele abre a caixa, ele descobre que não era um tesouro que o Villefort estava enterrando. Ele vê uma criança quase morta dentro dessa caixa. E aí ele pega, deixa essa caixa no hospício, né, ali perto. O hospício nessa época era, como eles chamavam, lugares que abrigavam órfãos, viúvas, enfim, pessoas que não tinham como se sustentar, né, não tinham do que viver. Então ele deixa essa criança no hospício, volta para Córcega, conta para sua cunhada tudo o que aconteceu e segue sua vida de contrabandista. A cunhada censura ele porque ela acha que ele devia ter ficado com a criança, né? Ela acha que a criança é uma bênção, né? Que alguma coisa de bom que saiu de toda aquela série de, enfim, assassinato e crimes e vinganças. Então ela queria ficar com essa criança, se ela soubesse. Enfim, Bertucci segue sua vida de contrabandista. Lembra do albergista lá, que tinha vários albergues e tal? Abre uma filial nos arredores de Marsella e nós sabemos... Enfim, eu chego lá. Abre uma filial nos arredores de Marsella. Um belo dia, Bertucci chega em casa e está lá a cunhada com um bebê. Ela foi até o hospício e buscou a criança. E ela decidiu chamar a criança de Benedetto, né? Porque, segundo ela, ele é uma coisa boa. Gente, de bendita, essa criança não tem nada. E desde pequena ele já mostra a que veio. Essa criança mente, essa criança pega dinheiro escondido, essa criança rouba dos vizinhos e o pior, essa criança sabe que nem o Bertucci nem a cunhada são os pais dele. Então ele é afrontoso, tá? O Bertucci tenta chamar a atenção dele, ele fala, você não é meu pai, quem é você pra me falar o que fazer? E a cunhada dele, por outro lado, trata o Benedetto que nem um príncipe, assim, ele é o reizinho da casa e até por isso, né, ele faz o que ele quer. Muito bem, em 1829, após uma negociação, o Bertucci, ele precisa se esconder, assim, ficar um pouco, né, manter o low profile por um tempo, e aí ele acaba indo parar justamente neste albergue nos arredores de Marsella. O que aconteceu com esse albergue? Este albergue foi vendido por aquela pessoa lá atrás para um tal de Caderousse, que manteve, né, o acordo com os contrabandistas e tal. A gente sabe que o Caderousse curte um dinheiro, né? E enfim. Então tem tipo uma espécie de entrada dos fundos, né? O que ninguém vê ele entrando, assim, ele pode ficar lá no cantinho dele, depois ir embora e ninguém percebe. Bertucci entra lá no seu quartinho embaixo da escada, fica lá, ninguém percebe que ele tá na casa. E aí ele começa a ouvir um belíssimo diálogo que é o seguinte. Caderousse e a esposa estão lá na sala negociando com um joalheiro, porque eles têm o quê? Um diamante que foi dado a eles por um abade italiano, o abade Busoni. E aí eles estão lá na negociação, né? O joalheiro diz 40 mil francos. Eles falam, não, mas o abade diz que vale 50 mil. Aí eles ficam nesse negócio, né? Até que eles chegam no preço final de 45 mil. Eles dão o diamante pro joalheiro, o joalheiro dá o dinheiro pra eles, e aí o joalheiro vai embora, né? Só que assim, tem uma tempestade se aproximando ali e tal. Então,
o joalheiro vai embora, só que daqui 5 minutos ele volta, porque ele não consegue ver nada no caminho dele, não consegue ver a estrada, então eles oferecem, né, muito gentilmente, para ele passar a noite ali no albergue. Muito bem, o Bertucci continua lá no canto dele, incógnito, ele adormece, e ele acorda algumas horas depois com um tiro e um grito. E aí ele ouve, eu disse que ele tá, tipo, num quartinho embaixo da escada, né? Ele ouve alguma coisa caindo da escada, tipo, uma massa inerte caindo da escada. E ele ainda ouve luta lá em cima e outro grito. E ele fica paralisado, né? Tipo, o que eu faço aqui? E aí depois disso ele vê o Caderussi descendo, subindo de novo. O Caderussi pega um diamante, pega o diamante, né? O diamante que ele tinha dado pro joalheiro, lembremos. Pega o diamante, pega o dinheiro, umas roupas e tal, embola tudo, sai correndo da casa. Nessa hora o Bertucci, né, resolve entender o que aconteceu ali. E aí ele vê um corpo, né, no pé da escada, que é o corpo da esposa do Caderussi, que levou um tiro. Aí ele sobe e vê o joalheiro esfaqueado lá em cima. Quando ele desce de novo, a polícia já tá na casa. E só tem ele na casa de vivo. Então é claro que a polícia chega à conclusão de que foi ele que cometeu aqueles crimes. E aí ele, lógico, fala, não fiz nada, não fui eu, manda chamar o Abade Busoni, que o Abade Busoni sabe de tudo que aconteceu aqui. Que foi o nome que ele ouviu, né, durante a conversa lá do Caderussi. E aí ele vai pra cadeia, né, algum tempo depois, 2 meses depois, o Abade aparece, Bertucci conta toda a história pra ele e tal. E é assim, né, que o Bertucci vira conhecido do nosso querido Abade Busoni. E aí, um tempo depois, diz o Bertucci, a providência trouxe o Caderussi de volta pra França. E ele acabou sendo condenado, né? Acharam um condenado certo para os crimes. E, enfim, ele foi condenado às galeras, que é aquele trabalho de limpar barcos e tal. A mesma condenação que a gente vê nos Miseráveis, né? O Jean Valjean foi condenado justamente às galeras, só que por roubar um pão, né? Não por matar 2 pessoas. E aí, enfim, o Abade Busoni vira pro Bertucci e fala: Bertucci, essa vida de contrabandista ainda vai te matar. Meu filho, vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar a serviço de um homem que eu conheço, um homem muito bom, um tal de Conde de Monte Cristo, tá? Então você vai lá, vive uma vida honesta, porque você é bom, dá pra ver que você é bom de coração. E foi assim que Bertucci, né, entrou a serviço do Conde através do Abade Busoni. Ou seja, ele entrou a serviço do Conde através do próprio Conde. E aí, arrematando a parte não tão feliz assim da história, o que ocorreu com Benedetto e a cunhada, né? Benedetto, né, nesse tempo, assim, foi crescendo e tal, virou uma criança problemática. Bom, já era uma criança problemática, mas assim, desde criança já andava com os bandidinhos lá da Córcega, né, com os marginais. Quando ele, né, estava na adolescência, bom, 1815 ele nasceu, então 1829, 14 anos, por aí, né, na adolescência. Ele chega um dia, né, pedindo dinheiro chega em casa, né, pedindo dinheiro pra cunhada do Bertucci. E ela nega. Nesse momento, acho que ela já começa a perceber, né, que a criança ali cresceu e vai virar um marginal. Então ela fala, vou ter que começar a colocar limites. Só que agora já é um pouco tarde demais, né, querida? Então ela resiste, tem uma espécie de uma luta, assim, e eles acabam achando dinheiro, só que, enfim, ocorre um acidente, eles botam fogo na casa, fogem e deixam ela lá. Então a casa queima até o chão e ela morre queimada. O Benedetto desaparece no mundo e o Bertucci diz que nunca mais viu ele. Mas nós ainda vamos ver, tá? Então não esqueçam o Benedetto, esse projeto de psicopata que temos aqui. E aí o Bertucci termina essa parte da história do Benedetto, né, com uma frase interessante. Ele fala assim: Villefort, que raça maldita. Eu espero que ele esteja morto. E aí o Conde responde: não deseje, Bertucci. Os maus não morrem assim, porque parece que Deus os protege para fazê-los instrumento de suas vinganças. Então, de novo, essa ideia da providência, de novo, essa ideia de que um dia vai vir um salvador, né, para realizar as vinganças de Deus e tal. E aqui, especificamente, a ideia de que o Benedetto um dia vai ser punido, né? E aqui tem mais uma coisa interessante que a gente vai começar a ver, agora que a gente, como eu sempre digo, a gente começou a conhecer essa segunda geração de personagens, né, que são os filhos. Então, vai ter essa ideia, como o Bertucci diz, né, Villefort, que raça maldita. A gente vai ter essa ideia, que é uma ideia que o próprio Conde alimenta, de que os filhos, eles devem pagar pelos pecados dos pais. Então, assim, tá ok pra ele usar os filhos, né, pra pagar os pecados dos pais e fazer os filhos sofrerem também.
É claro que aqui no meio, né, desse caminho, o Conde vai sofrer algumas mudanças de planos, porque nem todos os filhos são como seus pais. Enfim, esta foi a história de Bertuccio. Ele acaba de contar a sua história, o Conde fala: ok, entendi, você pode continuar sendo meu empregado, né? Para de ameaçar, se fazer de sonso e ameaçar o Bertuccio. E aí os dois voltam para Paris, né? Deixam a casa, já viram a casa e tal, voltam para Paris. Quando eles chegam, o Conde pergunta se a Eide já chegou. Eide, ninguém mais, ninguém menos do que a escrava grega, né? Se eu não estou muito enganada, essa é a primeira vez que a gente vê o nome dela, e eu nunca sei se eu tô pronunciando isso certo, né? Então, o que eu quis dizer é isso que vai aparecer escrito aqui, tá? Eide. Mas ela vai ter seu momento de brilhar e a gente vai falar muito dessa menina. E aí, enfim, a gente já começa a ver uma coisa interessante também dessa relação do Conde com a Eide. Por quê? Ele adora dizer pra todo mundo, né? Minha escrava grega, comprei minha escrava, não sei o quê. Só que ela é uma espécie, ele considera ela, né, a senhora da casa, a gente vê. Então ela tem suas próprias, enfim, seus próprios cômodos, suas próprias empregadas, e ela também, como a gente vê aqui nessa cena em específico, né, ela sai, vai pra onde quer, volta a hora que quer, enfim. O Conde sempre pergunta assim: ali, vai lá ver com a Eide se ela vai querer almoçar comigo, vai lá ver com a Eide se ela vai querer, sei lá, sair comigo. Então é estranho, né? Ela é uma escrava, mas ela tem esse status meio independente. Enfim, a gente vai ver isso se desenrolar. Então é isso, chegamos ao fim do capítulo 45. E, gente, eu não sei ainda até onde, né? Até qual capítulo eu vou falar nos próximos vídeos, porque eu fiz uma coisa muito inteligente, que foi não anotar daqui pra frente, né? Até o final desse volume aqui, eu não anotei, que é isso aqui, né? Então eu preciso dar uma repassada pra eu ver o que acontece. Então não sei, pode ser que eu fale de 2 capítulos, pode ser que eu fale de 10 no próximo vídeo. Mas já posso adiantar que vamos entrar mais a fundo na vida de Villefort e Danglars, né, dessas duas famílias. Conhecer as mulheres, né, até agora não conhecemos muitas mulheres dessas famílias, e elas são muito interessantes, curiosas, peculiares algumas, eu diria. Então por hoje é só, como sempre. Comentários estão aqui, podem comentar à vontade, eu adoro quando vocês comentam, e obrigada por assistirem mais esse vídeo que provavelmente está enorme. Por hoje é só, tchau!